Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Madeira que Gira. Eu sou Tomás Brasil e eu queria conversar com vocês hoje sobre como conseguir madeira para trabalhar. Parece ser um assunto bem direto, né? Mas às vezes conseguir madeira pode ser bem mais difícil do que a gente pensa. A primeira forma de se conseguir madeira é também a mais fácil. Basta a gente ir numa serraria ou numa madeireira e comprar a madeira. É só chegar lá, escolher o tipo de madeira que a gente quer, ver as medidas, ver o preço, pedir para cortar, botar no carro, levar para casa e botar na máquina para girar. Nesse caso, a gente tem que prestar atenção em duas coisinhas. A primeira, muitas serrarias que ficam em bairros mais residenciais ou mais centrais na cidade, elas molham a madeira na hora do corte, na hora do processamento, para reduzir a quantidade de pó que fica em suspensão no ambiente. É uma questão de segurança, né? Mas isso quer dizer que às vezes a madeira chega para você molhada, ou, no mínimo, levemente úmida. E aí você vai ter que botar a madeira para secar. Foi isso que aconteceu comigo umas semanas atrás, e que me fez fazer aquele vídeo sobre a secagem da madeira usando o forno de micro-ondas. Dá uma olhada lá, caso vocês ainda não tenham visto. Outra coisa que a gente tem que ver com as serrarias são as pontas de madeira. As pontas de madeira são sobras, geralmente pedaços menores que não puderam ser comercializados porque tinham algum tipo de defeito. Defeito para eles. Porque para a gente, uma rachadura ou um nó que vai impedir a comercialização de uma tábua, ou de uma viga, ou de um caibro, é algo que a gente pode incorporar num objeto torneado. E mesmo que a gente não vá incorporar, dependendo do tamanho da ponta que eles não puderam vender, para a gente tem uso. A gente vai fazer algo menor e vai descartar aquele pedaço rachado, né? Então, sempre vale a pena chegar na serraria e perguntar pelas pontas, pelas sobras. Muitas vezes eles não cobram nada pelas sobras. E se eles forem cobrar, eles vão fazer um desconto porque aquele pedaço tem um defeito. Então vale a pena, é econômico para a gente. Mas Tomás, comprar madeira não é a única forma de conseguir madeira, é? Não. A gente também pode ganhar a madeira. Mas olha só, e aqui eu quero fazer uma chamada bem importante para vocês entenderem isso. Ganhar madeira não quer dizer que a madeira não vai ter custo para a gente. E a gente tem que pensar nisso na hora que a gente está fazendo um objeto ou uma peça e que vai quantificar o preço dela. Veja só, eu ganhei a madeira. A madeira está lá em algum lugar, foi um vizinho, foi um amigo, e eu tenho que ir pegar a madeira. Muitas vezes, quando a gente ganha madeira, a gente tem que processar essa madeira de alguma forma. Mesmo que seja sobra de telhado ou sobra de obra, você vai ter que cortar, vai ter que serrar, vai ter que gastar um tempo com aquilo. Se for a madeira bruta, muito mais. Você vai ter que cortar a madeira, preparar para secagem, secar, reduzir para tamanhos manejáveis, e só então é que você vai conseguir botar no torno. Exige tempo, investimento, às vezes você vai ter que comprar material, às vezes você vai ter que ter uma máquina para poder fazer o processamento. E tudo isso é custo. A madeira pode vir de graça, mas o trabalho que você coloca nela tem um valor, e isso tem que ser repassado para as peças que você produz. Mas então, como é que a gente consegue essa madeira sem comprar? A primeira forma que a gente consegue a madeira sem comprar é ganhando de alguém. E aí, esse ganhar pode ser, como eu já falei, né, o resto de uma obra, pode ser uma poda que foi feita no quintal do vizinho, um conhecido que chamou você porque disse que a madeira está aqui, e você vai lá e pega essa madeira para ele sem custo.
Não é uma questão de você achar que você está se dando bem porque você conseguiu a madeira do cara sem pagar. Ou dele achar que você está se dando bem em cima dele. Porque se ele não te der essa madeira, ele vai ter custo para tirar essa madeira do lugar dele. Né? Ele no mínimo vai ter que contratar alguém para fazer o serviço, vai ter que pagar pelo transporte. E você está se oferecendo para fazer isso de graça. Já vimos que não é exatamente de graça, né? Mas você está se oferecendo para fazer isso para ele sem custo. Então na verdade, uma troca de favores. São amigos numa relação. Ele está te dando a madeira e você está tirando a madeira daquele lugar dele, né, sem custo. Mas nesse caso, eu sempre recomendo o seguinte: você ganhou a madeira dele. Nada mais justo do que você fazer um objeto torneado e presenteá-lo com a madeira que veio da casa dele. A madeira passa a ter uma história, a peça passa a ter uma história, e é uma história bacana da amizade de vocês. Ele te deu a madeira e ganhou um objeto. E aqui é um avisozinho importante também. Muitos amigos da gente acabam pedindo para a gente fazer o corte da madeira. Né? Eu quero cortar uma árvore aqui no meu quintal, ela vai cair, está caindo, sujando tudo, está ameaçando, vai derrubar o telhado, e vem aqui, você tem uma motosserra, corta aqui para mim. Você não pode fazer isso. Existe um registro específico para quem é dono de motosserra, existe um registro específico para quem pode fazer o serviço de poda de árvores ou abate de árvores, corte. Né? Então vocês não podem simplesmente chegar e derrubar uma árvore. Você precisa pedir uma autorização para cortar aquela árvore especificamente. Então informe-se na prefeitura da sua cidade, seja na Defesa Civil, seja na Secretaria de Meio Ambiente, quais são os procedimentos para o corte e abate, poda de árvores. O simples fato de você ter uma motosserra não te dá o direito de sair usando a motosserra por aí, ao seu bem entender. Outra maneira que a gente tem de conseguir madeira sem ter que pagar por ela é coletando a madeira. E não, aqui eu não estou falando da gente entrar no mato para ir pegar o tronco da árvore que caiu. É muito mais fácil que isso. Toda a prefeitura de todas as cidades, em todos os países, cortam árvores quase todos os dias. São serviços de poda, são serviços de abate, feitos às vezes pela Secretaria de Meio Ambiente, às vezes pela Defesa Civil, de árvores que estão em situação de queda, em situação de risco. E essa madeira, quando é cortada, geralmente vai parar num aterro sanitário ou no lixão da cidade. Então, se você está passando na rua e você vê uma equipe da prefeitura cortando uma árvore, você pode parar e conversar com o pessoal da equipe, perguntando para o responsável ali naquele local, primeiro, o que é que vai acontecer com aquela madeira. Se ele virar e disser que aquela madeira vai ser cortada e vai ser levada para o lixão, você pergunta se você pode pegar a madeira. Afinal de contas, é lixo. Muitas vezes, as pessoas que estão ali vão deixar você pegar a madeira. Algumas vezes, algum deles pode virar e dizer, não, você não pode pegar. E você pode perguntar para ele por quê. Por que não? Porque é lixo. E ele vai ficar meio que sem resposta. Eu já tive algumas experiências não muito legais de o funcionário ali pedir um dinheirinho para liberar a madeira. Eu recomendo que vocês, em hipótese alguma, deem dinheiro para funcionário público. É crime. Então, lamente e vá embora. Mas fique de olho,
Porque se a madeira não for recolhida naquela hora, você sempre pode voltar ali e pegar. Aqui na minha cidade, as madeiras costumam ficar no meio da rua de um dia para o outro. Se eu vejo, eu paro o carro e pego. A outra maneira que nós temos de conseguir madeira é através de grupos ou associações. Você pode se juntar com um outro torneiro ou um outro artesão que trabalhe com madeira, se juntar a uma associação e, através desse grupo ou dessa associação, entrar em contato com a prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, através do Desenvolvimento Social, Emprego e Trabalho, da secretaria que for, e propor uma parceria para que essa madeira que é cortada nas cidades e que geralmente vai para o aterro sanitário, passe a ser fornecida a um grupo de trabalho, um grupo de artesãos, a uma associação de artesanato, para que ela seja utilizada. Sabe? Eu acho que é um dever nosso resgatar essa madeira de alguma forma e impedir que ela seja queimada, enterrada, destruída, né? Vamos botar a madeira para girar. Então, gente, tem ainda algumas coisinhas que eu queria falar com vocês antes da gente terminar o vídeo de hoje. A primeira, à medida que a gente vai precisando de madeiras maiores, mais brutas, a gente acaba adquirindo máquinas para poder trabalhar com elas. E uma das máquinas que a gente adquire é a famigerada motosserra. A motosserra é uma máquina como outra qualquer, exige um treinamento, exige um procedimento de segurança que tem que ser seguido. É uma ferramenta perigosa. E ela também exige algumas coisas. Ela, por exemplo, exige que você tenha um registro de proprietário junto ao IBAMA, ao Ministério do Meio Ambiente. Então, é uma taxa anual que tem que pagar. Então, se você for ter uma motosserra, faça o registro dela, né? Fique direitinho, mantenha o registro atualizado e pague taxa. Tá? Vale a pena a gente estar legalizado, principalmente para evitar dor de cabeça. Porque se você está usando motosserra, vai ter sempre alguém que vai denunciar. Né? Você pode estar totalmente certo, mas a pessoa que está vendo você usar não sabe disso. E ela pode se sentir que deve fazer uma denúncia, porque, afinal de contas, se não for legalizado, é um crime ambiental. Então, mantenha a sua motosserra registrada, atualizada, para não ter dor de cabeça. Como eu disse antes também, ser dono de motosserra não te dá autorização automática para você sair cortando árvores, fazendo podas. É necessário que você faça, caso você queira trabalhar com isso ou fornecer esse tipo de serviço, ou mesmo só para depois também não ter nenhum tipo de dor de cabeça. É necessário que você tenha um registro municipal, geralmente na Secretaria de Meio Ambiente, para poder fazer esse tipo de ação. Tá? Então vale a pena consultar o departamento, a Secretaria Municipal na sua cidade sobre esse tipo de situação. E ainda, pessoal, é bem importante porque isso é algo que a gente nunca se toca. Andar com o carro pela estrada, com o carro cheio de madeira, sem nota fiscal e sem comprovação de origem, pode ser crime. Evitem andar com o carro cheio de madeira pelas estradas, se vocês não tiverem como comprovar que aquela madeira foi coletada de forma legal, foi comprada. Tá? Às vezes a gente viu a madeira num canto da estrada, parou, pegou, e ali na frente tem uma barreira da polícia rodoviária, o cara te parou e te vê cheio de madeira na mala, tá? Pode dar uma dor de cabeça muito grande. Se nesse caminho tiver uma divisa de município, uma divisa de estado, é pior ainda, é crime federal, porque você vai estar transportando madeira ilegal, de abate, ou seja lá o que for. E não vai adianta você dizer que
estava caída no meio, na beirada da estrada. É crime. Tá? Então, sempre fiquem atentos nisso, evitem dor de cabeça, evitem fazer algo que não seja legal, né? Vamos botar para girar a madeira, mas sem passar por esse tipo de situação. E agora que vocês já sabem como conseguir madeira, é só pegar e botar no torno para girar. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que a gente conversou aqui hoje, escrevam nos comentários que eu respondo assim que der. Não deixem de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. E aproveitem para ativar o sininho da notificação. Eu geralmente coloco vídeos novos toda semana, às segundas-feiras, às 18 horas. Mas, para evitar que vocês percam qualquer novidade, ativem o sininho que vocês vão receber a notificação. Obrigado por assistir e até semana que vem.